graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Atos 16. E quando você está abrindo, eu passei agora, antes de vir para o culto, lá no hospital, o pastor Dorival Pinheiro operou uma hérnia de disco, cirurgia complicada, mas ele está recuperando bem. Oramos com ele agora há pouco, e ele falou que deverá ter alta na sexta, mas uma recuperação aí de mais ou menos 40 dias em casa. Vamos orar por ele. O evangelista Daniel está melhor, porém ainda precisa de oração. Irmão Vicente, continua, né? Irmão Vicente precisando, a Ronilda, irmã do pastor Hermes. E aquela menininha que o prefeito pediu oração. Já viu o prefeito pedir oração na rede? Ele pediu, chama Rafaela, e botou a foto, a menininha, grave a situação, né? O prefeito de Maringá, eu achei interessante que ele parou as atividades para gravar um vídeo pedindo oração por uma menina de um conhecido dele. Então vamos orar. Amém? Eu vou ler o texto e na sequência nós vamos orar por esses pedidos. Atos 16, 27 ao 34. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua família, de sua família. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Pai, nós colocamos no teu altar o pastor Dorival, que visitamos há pouco ali no Santa Rita, o Pai, São Bom Samaritano, que tu esteja restaurando aquela coluna, aquela hérnia, sarando completamente o irmão Daniel. Pai amado, irmão Vicente, a Ronilda, aquela pequena Rafaela e os demais doentes pelos quais temos intercedido aqui, ó Pai, que tu esteja atendendo o nosso clamor, a nossa oração e sarando as vidas. Abençoa, Senhor, a ministração dessa palavra, nesse mês da família, que possamos aqui ter uma nova experiência contigo. Precisamos muito do Senhor. Fala conosco no nome de Jesus. O propósito da salvação é impressionante, é impressionante. Deus salva, e muitas vezes, vocês estão de parabéns, né? Com frio ou sem frio estão aqui, né? Tem gente que não veio. O frio não é fácil não, mas a gente tem que vencer o frio, né? Vencer o frio, vencer a chuva. Deus salva de uma maneira tão especial que a gente fica pensando: como é que o senhor entra assim numa família? E quando Deus salva um da família, chega na família. Dificilmente você vai encontrar alguém que se converteu e ninguém da sua família. É impressionante o propósito que Deus tem para a família. Ele quer salvar alguém para que esse alguém abençoe outros. Então Deus tem um lindo propósito de salvar vidas, mas sobretudo abençoar as famílias. Nesse texto nós vemos aqui Paulo
e Silas, lá em Filipe, pregando, abençoando. Uma moça começou a exaltá-lo, endemoniada, e exaltava ele. Esse é o servo do Deus vivo. Ele expulsou o demônio e acabou arrumando muita confusão e foi preso. E preso ele apanhou, era costume na época. O preso chegava na prisão, ele apanhava para confessar já o que tinha feito. Ou o que não tinha. Alguns confessavam até o que não tinham feito para parar de apanhar. Paulo e Silas, em vez da revolta, ele começa a cantar e orar. Cantando e orando, orando e cantando. Depois de uma surra que levaram. Veio um terremoto e abalou os alicerces da prisão. As algemas saíram, abriram ali, as portas também. E o carcereiro acordou e falou: eu estou perdido. Naquela época, qualquer época, o carcereiro, ele é a pessoa mais processada que tem, né? Tudo que acontece com o preso, o carcereiro tem um processo. Pode ser absolvido ou não, porque ele é o responsável pelo cárcere. E esse carcereiro aqui, com muito medo, e quis se matar. Falou assim: eu vou enfrentar um sofrimento. E Paulo gritou para ele: não faça isso, não, nós estamos todos aqui. Aí ele pede luz. É interessante esse texto. E ele se ajoelha diante de Paulo e Silas e falou assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele falou: não, creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. É interessante isso, a ênfase, tu e a tua casa. E eles creram, e Paulo pregou a palavra para eles, pregou, ministrou. E naquela noite houve conversão, e o carcereiro lavou as feridas dos dois, apanharam bastante. Né? Lavou as feridas, pegou um sal e água ali, um azeite, negócio complicado, mas lavou. E foram batizados naquela mesma noite. Fizeram a refeição noturna, madrugada, comeram a refeição com muita alegria. Eu estava lendo esse texto e pensando assim: essa aqui é uma salvação atípica, né? Eu até pensei num tema, pode até colocar lá, eu passei o tema: a salvação de uma família num momento improvável. Não tinha lógica alguma. Aquela família, veja bem, aquele carcereiro, de noite, ele foi dormir, ímpio como sempre foi, a família sem experiência com Deus, ainda que devesse ter ouvido alguma coisa acerca de Deus. Paulo estava pregando ali na cidade, na região, não tinha esperança, era muito difícil a conversão. Paulo vai chegar ali na Macedônia, não é nada simples. Se na Judéia havia dificuldade, imagina na Europa o Evangelho. E aquele homem dorme perdido. E quando ele acorda, com o tremor que estava ali no chão, ele entra em desespero. Então, essa família vai ser salva um momento que ninguém imaginava, excetuando Deus, que sabia, tinha um propósito. Paulo não pensava naquilo, Silas também não, e nem a família. E Deus vai chegar e vai fazer uma obra numa noite excelente, e vai salvar a família. Nós estamos no meio da família. Eu queria enfatizar bem aqui a salvação dessa família numa noite totalmente improvável. Uma coisa complicada, difícil. Deus chega e salva. Tenha na tua mente o seguinte: Deus quer abençoar a tua família, amém? Ele abençoou você, mas quer abençoar teus filhos, teus pais, quer abençoar irmãos, parentes. O nosso Deus é um Deus da família.
A Bíblia, nós vemos isso lá em Abraão, nós vemos em Josué, vemos aqui tantos outros textos. O nosso Deus é Deus da família. Mas, pastor, é automático? Não é também automático. Mas alguém convertido pode e deve ser instrumento de Deus para a salvação da família. Precisa ser, precisa ser. Agora, se aconteceu a salvação nessa casa, por que não na tua casa? Por que não na tua família? Então, a salvação de uma família num momento improvável. Primeira coisa que eu vejo aqui é que houve um livramento da morte. Olha aqui no versículo 27 e 28. Carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar. Eu vou ser castigado. Ninguém vai entender a fuga. Tinha vários presos, não só Paulo e Silas. Então, ele estava para tirar a vida. Porque ele pensava que os presos tinham fugido. Porque chegou lá, as portas abertas, ele pensou, não tem um preso aqui mais. Tudo que um preso sonha na vida é acordar de noite, ou um determinado momento da noite, do dia, ver as portas da prisão abertas. Vamos embora daqui. Mas Paulo gritou assim, não faça isso, não tira a tua vida, nós estamos aqui. Interessante que Paulo não fugiu, que ele não haveria de fazer isso, nem o Silas, mas os demais presos, vendo o que tinha acontecido, entenderam que algo de Deus tinha ocorrido ali. Porque eles também não fugiram. Ninguém, que eles podiam olhar para Paulo e se falar assim, vamos embora, não vamos, tchau. Fomos. Então, a salvação vai ocorrer aqui com o livramento da morte. Aquele carcereiro estava com sentença de morte. Satanás, quando aconteceu, falou, tira a tua vida. Aquele homem não tinha esperança. E se tinha até então, ele perdeu a esperança. Então Deus salva de uma maneira linda. Era um momento chocante aquela cena. Para o carcereiro que ele via, mas os demais que ali estavam, puxa, esse homem vai se matar. E tem uma intervenção divina por meio de Paulo. Não faça isso. Deus está dizendo para você nesta noite, não faça isso. Você está com algum desespero? Não faça isso. Tirar a vida só vai piorar a tua vida, você que está em casa também. Se alguém tira a vida, ele acorda no pior lugar do mundo. Então Deus está dizendo, não faça isso. Paulo foi usado. Não faça isso. Nós estamos todos aqui. Nós estamos aqui com os nossos problemas, mas estamos aqui. Foi um grande livramento. Veja bem, aquele homem acordou, na sequência ele ia morrer por uma loucura própria. E ele vai ter a grande experiência como é a vida, hein? Aquele homem estava indo para o inferno, definitivamente. E em vez do inferno, ele vai para o céu. Por questão de instante. Que nada na vida daquele homem. Ele estava vivo, mas não tinha esperança. De repente, ia se matar e perecer para sempre. E ele vai ter a salvação. Então, a salvação dessa família aqui vai ocorrer com a conversão da família. Isso me chama a atenção, versículo 29 e 31. O carcereiro pediu luz. Ele pediu uma luz literal. A luz estava escuro, não tinha as lâmpadas que tem hoje, a energia de hoje. Mas aqui, quando eu estava lendo o texto, eu pensei, ele precisava de uma luz maior. Quando ele pediu luz, na verdade, ele precisava de uma luz divina. A gente precisa da luz do Senhor. Naquele momento, não chegou para ele somente a luz, uma lamparina, não. Chegou para ele uma luz de Deus, que haveria na pior noite da sua vida, ele passar a ter a melhor noite da sua vida. Parece um contrassenso. Então, ele vai ter ali, ele vai pedir aquela luz, uma luz do céu, vai chegar para ele.
Ele vai se postrar diante de Paulo e Silas. Não era isso que Paulo e Silas queriam. Mas naquela sua prostração, ele estava ali abrindo o coração. Interessante, eu estava pensando ainda hoje. Deus só precisa de uma coisa da nossa parte. A gente abriu o coração para Ele. Ele toca em nós, Ele nos inquieta, Ele mexe conosco. O Espírito Santo vai chamando. A obra, Ele chamando, é uma obra de Deus. E a obra de salvação, obviamente que é uma obra de Deus, só Deus pode fazer. Mas Ele precisa encontrar o coração aberto. A gente tem que ter uma abertura de alma para Deus, na salvação ou qualquer circunstância da vida. Quando ele se prostra diante de Paulo e Silas, ainda que parecia e era uma atitude não conveniente, mas ali o carcereiro estava demonstrando uma abertura do coração. Deus procura isso em nós. A pessoa abriu o coração para Deus, vai acontecer algo. Abra o teu coração para Deus sempre. Quando tudo estiver difícil, não faça loucura não. Abra o coração para Deus e fala: Senhor, entra aqui, faça algo aqui. O que os homens não podem fazer por você, e nem você mesmo pode fazer por você, Deus pode. E Deus quer fazer. E Ele faz. E aquele homem vai terminar com fé, e essa fé não era algo comum, era algo extraordinário. Nós vemos aqui a salvação dessa família. O terceiro ponto que eu vejo aqui é que houve um discipulado eficaz. Olha aqui o versículo 32. Jesus diz no 31, crê no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Vai salvar você e os demais que estão dormindo lá, ou já acordaram. Você e da sua casa. Guarda bem isso, Deus tem a salvação para você e para a sua casa, mas você é o instrumento de Deus para que aquelas vidas em casa abram o coração para Deus. No versículo 32 diz que eles pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Eles formaram uma célula, um grupo pequeno ali, imediato, chamou todo mundo, vem para cá. Não, o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo falou, não, chama lá a família. E Paulo vai pregar a palavra. Paulo vai ministrar. Paulo, quando pregava a palavra, ele pregava mesmo. Né? Você lembra do Eutico, ele pregou a noite inteira, o moço caiu, morreu, ressuscitou. É impressionante isso. Então Paulo aproveitou ali e falou assim, eu acho que eu não vou encontrar esse carcereiro mais. Ele passou ali tudo que precisava. Foi o melhor discipulado que eu vi na Bíblia. Assim. Que discipulado tremendo, né? Que algo impressionante, porque tem ali a salvação de uma família. Aquele eunuco, tem o discipulado do Filipe, daquela carruagem, quando ele corre atrás, tem um discipulado com batismo e tudo. Mas aqui é muito mais completo, porque Paulo chama a família para cá. E Paulo vai pregar, Paulo vai ensinar, Paulo vai discipular, e Paulo vai batizar a família. Não podia ser depois, Paulo tinha outro itinerário. O ensinamento da palavra é forte. Quando você prega a palavra, ela não volta vazia, a Bíblia garante. Quando a gente fala a palavra e fala de coração, nós vamos ter um resultado. Muitas vezes nós achamos que você está lá no teu trabalho, vê alguém sofrendo, não fala demais a palavra para a pessoa, que a pessoa não vai suportar. Mas fala palavras vivas, no momento certo, e vai dar certo para aquela vida. Quando você vê uma vida desesperada, chega e transmita algo de Deus. Se for possível, ora pela vida. Mas transmita a palavra. A palavra é poderosa. Paulo e Silas pregaram, discipularam. Qual foi a consequência? Batismo. Houve um envolvimento de toda a família. E a consequente transformação e o batismo. Veja bem. Que discipulado. Não perca tempo, discipule alguém.
Ensine alguém. Você tem um parente problemático? Vai lá e fala, olha, eu vou te ensinar a palavra. Eu não quero, não, você vai gostar. Ensina, prega. Que vai converter a pessoa não é você, é a palavra. A palavra de Deus tem efeito. Você também, quando tiver com muita angústia, leia a Bíblia. Ouça a Bíblia. Deixa Deus falar com você. Eu faço esteira quando posso e dou um jeito de poder, mas um tempo atrás eu caminhava lá no estádio, eu moro naquela região, e um dia eu sempre vi uma pessoa ali com fone, eu falei, puxa vida, que esse camarada, né? Esse camarada é crente, que eu estava com ele. Eu falei, o que você está fazendo com o fone? Ele falou assim, eu estou ouvindo a Bíblia. Ele fazia a caminhada, e lá, e ouvindo. Eu falei, olha que coisa bacana. O camarada está aqui caminhando, e ouvindo, fica aqui 45 minutos, 1 hora caminhando, e ouvindo. Aquilo tem um efeito na vida, a palavra é poderosa. Muitas vezes a gente se acostuma tanto com a Bíblia que parece algo corriqueiro. Não, a palavra é forte. Forte. Por isso que a gente vem na escola bíblica, a gente aprende, marca a vida. A oração é uma bênção grande, mas a palavra também é um meio de graça. A oração é um meio e a palavra é outro, nós precisamos usar. Muitas vezes a gente até ora, podia orar mais, mas ora, mas pouca gente lê a Bíblia, tem o costume de ler na sequência, pega um livro. Nós estamos planejando aqui em agosto, o conselho, eu conversei, a gente tem aqui umas pregações na sequência, no livro de Efésios. Deus colocou no meu coração, pregação, não é estudo bíblico não, que o povo não gosta muito de estudo, pregação só de meia hora, mas o pessoal vai gostar, porque vai aprender, e na sequência vai conhecer Bíblia. O povo precisa saber Bíblia, amém? Falta a Bíblia no coração. Por último aqui, nessa salvação improvável dessa família, nós vemos aqui uma satisfação inigualável. Olha aqui o versículo 34. Olha, o cara estava morrendo, não morreu, foi evangelizado, foi discipulado, foi batizado. O que aconteceu, 34? Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Que coisa maravilhosa. Aquele homem deve ter pensado no outro dia, puxa, eu ia morrer essa noite, não morri, ou melhor dizendo, morreu para o mundo e nasceu para Deus. Aquele foi quase que literal. Alegria. Quando a gente se envolve com a palavra de Deus e com a salvação de Cristo Jesus, a gente só pode ter uma grande alegria, naquela comunhão autêntica, né? Uma alegria. Eu estava fazendo um exame desse texto aqui, é muito provável que houve até uma ministração da ceia. É muito provável, a Bíblia não diz. Logo após o batismo, a ministração numa santa ceia, ali no momento da refeição, o Shed fala isso. É uma coisa muito provável. Mas essa alegria no Senhor é forte. Ah, pastor, eu ando triste. Você precisa da palavra. A palavra vai ter um efeito na tua vida grande. Deixa a palavra dominar as tuas emoções. E você vai alcançar a bênção para você e para a tua família. Amém? Vamos ficar de pé para orar e ir embora, porque está frio, tem que dormir mais cedo. Ou não, né? Vamos orar. Então, essa família que foi um livramento de morte, conversão da família, discipulado e alegria. Pai, eu coloco cada vida aqui no teu altar, Senhor. Eu peço a Ti que Tu venhas abençoar, Senhor, a cada um que aqui está. Que nós possamos introjetar a Tua palavra em nossos corações. E que nós possamos vivenciá-la de uma maneira linda, usufruindo esses efeitos
da tua palavra, que leva conversão, salvação e grande satisfação. Realiza uma obra poderosa, Senhor. Toca em cada vida que aqui está, aqueles que estão em casa. Toca nessas vidas, que a tua palavra produza um efeito duradouro nessas vidas. Derrama a tua bênção maravilhosa. Abençoa cada um que aqui está, no nome de Jesus. Anda a oração final. Você quer uma oração com imposição de mãos? Por favor, vem aqui à frente com os pastores e presbíteros. Nós vamos orar e vamos encerrar o culto. Pode vir aqui se alguém quer uma oração com imposição de mãos. Pastor e presbítero, vem orar e nós vamos abençoar a tua vida. Pode vir à frente. Pai, a tua serva, derrama a tua graça, o teu poder. Traga saúde a ela, seu esposo, sua filha, sua família. Cobre com uma unção dos céus, ó Pai. E traga grande libertação e bênção e graça. No nome de Jesus. Abençoa a tua filha, Rita e canta. Opera. Traga vitória, vida pessoal, familiar, profissional. Realiza uma obra linda, maravilhosa. Tu és o Deus da libertação. O Deus da vitória, lá no trabalho, haja, reme canta, mirrandas, opera no nome de Jesus, Senhor. Vai tocando em cada vida aqui, Senhor, vai tocando com o teu poder, vai tocando, meu Pai, com a tua graça, saúde, vai agindo em cada vida aqui, ó Pai. Receba a bênção do Senhor, receba o toque do Senhor, receba a unção do Espírito Santo. Receba vitória para a tua vida. Você precisa e necessita do Senhor. Venha receber a bênção, acredita na tua bênção. Você pode muito mais na tua vida. Acredita sim, e Deus vai socorrer você. Alamaia Shemikan. Receba saúde, a cura da tua enfermidade. Toma posse dessa cura nesta noite. É uma noite de vitória, de libertação. Receba essa cura para você. Receba essa cura. Receba a libertação lá no teu trabalho. Receba a bênção. Você pode receber. Toma posse dessa bênção nas tuas finanças. Quantos problemas financeiros? Receba a bênção. Receba a vitória. Eu abençoo toda a tua vida. Receba a bênção no casamento, no lar, para os filhos, para a família. Receba a vitória que vem do Senhor. O Senhor está tocando na tua vida. Saia daqui com graça. Você que está em casa, receba também. Receba a vitória. O Deus de poder está conosco. Receba no nome de Jesus. Amém.